pessoal, hoje estamos em clima natalino, estou gravando no dia de Natal e vamos continuar nossa saga da fisiologia dentro do Guyton. Hoje vamos falar do capítulo 5, que são potenciais de membrana e potenciais de ação. Inicialmente, eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar um like, isso vai ajudar a aumentar a visibilidade, vai ser muito bom para a gente poder continuar mandando os vídeos para vocês. Bom, para falar de potencial de membrana e potencial de ação, a gente tem que retornar um pouquinho nos conceitos e entender o que é a bioeletrogênese, também chamada de excitabilidade. Então é a capacidade de gerar energia elétrica. Nosso corpo tem essa capacidade intrínseca, muito interessante, né? O que é eletricidade? O conceito é abrangente, mas a gente pode falar que é o efeito que as cargas elétricas geram sobre a matéria. Então, entendendo o que essa carga faz sobre a matéria, a gente tem que entender primeiro o que é carga. E carga elétrica é uma propriedade do átomo. Bom, então, a gente fala o seguinte, que o átomo ele é a unidade básica da matéria e ele está envolto, né, ao seu derredor estão cargas negativas, a gente fala que eles estão na eletrosfera, e o seu interior, o seu centro, é formado por cargas neutras e cargas positivas. Então, as cargas positivas são prótons, as cargas neutras são os nêutrons e as negativas são os elétrons. Então, os prótons estão no núcleo do átomo, tem carga positiva, os nêutrons também estão no núcleo e não possuem carga, já os elétrons estão ao derredor, estão na eletrosfera e têm carga negativa. Bom, vamos entender como que a gente define que uma molécula é positiva ou negativa. Considera que uma molécula é positiva ou negativa dependendo da quantidade de elétrons que existe na sua última camada, também chamada de camada de valência. Então, o elétron que fica ali é o elétron chamado de elétron de valência. Existe uma teoria chamada de teoria do octeto, que fala que na última camada de elétrons tem que existir 8 elétrons para que essa molécula esteja em equilíbrio. Tá? Só que não são todas as moléculas que têm 8 elétrons. Os átomos que têm essa camada de valência completa, com 8 elétrons, elas não formam ligações químicas, elas são praticamente neutras. Agora, aquelas que possuem 2 ou uma carga negativa, um elétron na sua camada de valência, elas vão ser negativas, porque elas vão doar esse elétron. Tá? E quando elas doam esse elétron, como por exemplo no sódio, que vocês podem ver aqui, esse sódio ele libera um elétron. Então acaba que ele é considerado um íon positivo. Tá bom? Ele é um cátion porque perdeu o seu último elétron na camada de valência e se tornou positivo. Os átomos que possuem 7 e 6 elétrons na camada de valência, eles não vão doar esses 6 ou 7, eles vão receber 1 ou 2. Então, quando o átomo recebe um íon negativo, a gente fala que ele é uma molécula ou um átomo negativo, como por exemplo, é o cloro, que é uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento de cargas presentes em um condutor, e é um movimento ordenado de cargas. Quando a gente fala do corpo humano, a gente pega uma célula, essa célula ela tem a membrana celular, como já foi estudado no capítulo passado, e essa membrana celular divide 2 ambientes, o ambiente interno e o ambiente externo. Ambos possuem moléculas, como por exemplo molécula de sódio, molécula de potássio, e a concentração dessas moléculas dentro e fora da célula são diferentes. Bom, vocês podem reparar que existem moléculas positivas e moléculas negativas. Quando a célula não está fazendo nada, quando ela está em repouso, se a gente não mexer nela, a tendência natural é que essa molécula tenha o seu interior negativo e o seu exterior positivo. Por causa dessa distribuição de moléculas positivas e negativas, a distribuição natural, a distribuição de repouso, é que o interior da célula seja mais negativo que o exterior. Essa diferença de carga dentro e fora da célula a gente chama de potencial. Tá bom? Então, potencial é a diferença de carga que existe dentro e fora da célula. Agora, existem duas situações celulares. Ou a célula está em repouso, ou a célula está em ação.
Quando a célula está em repouso, é intuitivo a gente achar que ela está negativa, com seu interior negativo. A célula está descansando, está em repouso, está negativo. Agora, quando a célula está em ação, ela já se torna positiva. O potencial de membrana da célula em repouso é aquilo que a gente acabou de comentar. Em repouso, o interior é negativo, o exterior é positivo. E quando a célula está em ação, a gente fala que é o contrário. O interior está positivo, enquanto o exterior está negativo. A gente vai aprender hoje como que a gente transforma uma célula que está em repouso, negativo, e a coloca em atividade, ou seja, positivo, com seu interior positivo. Tá? Antes da gente entender como a gente vai fazer essa transformação, vamos entender qual é a base para a negatividade intracelular. Então, são 4 origens do potencial de membrana em repouso. Tá? O primeiro são os íons negativos que existem dentro da célula e que não conseguem sair. A gente chama essa galera de ânions não difusíveis. Bom, são basicamente aí no quadro que vocês podem ver os fosfatos e as proteínas. Existem outros também, mas eles não conseguem sair porque eles são muito grandes. Então, são íons negativos que não conseguem sair da célula. Tá? Então, primeiro ponto são contribuição de íons não difusíveis. O segundo ponto, que é muito importante, é a difusão de sódio e potássio para a célula. Vamos entender isso aqui com mais clareza. O sódio e o potássio, eles têm canais que estão sempre abertos na célula. O potássio, principalmente, possui canais que a gente chama de canais de fuga. Então, os canais de fuga de potássio fazem com que o potássio saia da célula, e quando nós temos um íon positivo saindo da célula, a gente torna essa célula mais negativa. Então, perceba, nós temos aqui uma célula, sendo representada por essa bolinha amarela. Dentro dela existem ânions não difusíveis. Esses ânions não difusíveis geram o potencial negativo, contribuem para o potencial negativo da célula. E a gente tem o potássio. O potássio, como vocês podem reparar, tem uma quantidade alta dentro da célula e tem uma quantidade pequena fora da célula. Então, nós temos aqueles canais de escape, são aberturas na membrana celular. E o interior da célula sendo negativo, a tendência é que o potássio ele vai ser atraído para o lado de dentro. Porém, por diferença de concentração, o sódio será repelido para o lado de fora. Quem não entendeu isso ainda, vai lá na aula anterior, capítulo 4, para entender essa questão de transporte de íons através da membrana. Bom, então, para onde o potássio vai? Ele vai entrar na célula por esses canais de escape ou ele vai sair? A verdade é, quem tiver maior força ganha esse cabo de guerra. Então, a diferença de concentração gera uma força mais intensa, o que faz com que o potássio saia da célula. E quando esse íon positivo sai da célula, acaba que o interior da célula se torna mais negativo. Então, essa é a contribuição do potássio. A próxima contribuição é a contribuição do sódio, igual a gente já comentou. O sódio ele tem uma permeabilidade muito baixa para a célula. Tá? Então, a maioria dos canais de sódio eles estão fechados, só que nós temos alguns canais de escape do sódio, onde o sódio vai conseguir entrar na célula. Qual é a função do sódio? É deixar a célula um pouco menos negativa. Essa é a função dele. E por último, também não menos importante, a gente tem a contribuição da bomba de sódio e potássio. Então, a gente já estudou na aula anterior o que a bomba de sódio e potássio faz. Ela pega 3 sódios que estão dentro da célula, retiram e pegam 2 potássios que estão fora da célula e incorporam. Beleza. Então, estão aí elencados os 4 contribuintes para o potencial de repouso da membrana. Bom, a gente pensando no potencial de repouso de um nervo, a gente está falando até agora que o potencial de repouso é interior da célula negativo, exterior da célula positivo. Só que negativo quanto? Qual que é o valor? Para um nervo, para uma fibra nervosa calibrosa, o repouso é
menos 90 milivolts. Esse neurônio, quando a gente vai falar da origem do potencial de repouso dele, a bomba de sódio e potássio, ela representa desses menos 90, menos 4. Ela contribui com uma negatividade de 4. Já o potássio, o escape do potássio, contribui com menos 86. Então, o principal íon do repouso celular é o potássio. Enquanto isso, o sódio representa menos de 0,1%. Então, a função dele não é deixar a célula negativa, deixar ela um pouco menos negativa. Bom, vamos falar do potencial de ação agora. Potencial de ação são alterações rápidas no potencial de membrana. Então, a membrana estava negativa e se tornou positiva. Tá? É um fenômeno que acontece somente em células excitáveis, e nós vamos entrar nesse conceito de células estáveis daqui a pouco. Então, o potencial de ação é, de início, claro, a membrana está em repouso, ou seja, negativa. Uma outra forma de falar isso é que a membrana está polarizada, ou seja, seu interior está negativo e seu exterior está positivo. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos sair da fase polarizada, onde a célula está negativa, e vamos mudar a polaridade, ou seja, nós vamos despolarizar, tornando essa célula positiva. Depois disso, a gente vai trazer essa célula novamente à polarização, ou seja, nós vamos repolarizar. Então está aí o nome das ações celulares. Em todo o processo, nós temos um processo de repouso, célula polarizada, uma mudança da polaridade, uma despolarização e um retorno à polaridade inicial, que é a repolarização. Show de bola. Vamos entender esse conceito. Nós temos uma célula que possui íons negativos e positivos na parte interna. Considerando o que a gente já comentou, existem mais íons negativos do que positivos intracelular no momento de repouso, e isso torna a célula inicialmente negativa. Do lado de fora nós também temos íons, a diferença é que tem mais íons positivos do que negativos, e por isso a gente considera o exterior da célula positivo. A gente quer mudar esse interior aqui. E olha que interessante, eu quero mudar esse ambiente intracelular. Nós temos duas opções para mudar esse ambiente. O primeiro é retirar de dentro da célula as moléculas negativas, os íons negativos, e aí vai sobressair os íons positivos e a célula vai se tornar positiva. Primeira opção. Segunda opção é incorporar moléculas positivas. Somando essas moléculas daqui de fora com as moléculas de dentro, nós vamos ter, elas vão se sobressair, tornando assim o ambiente interno positivo. No caso da célula, ela sempre vai incorporar moléculas positivas, tornando assim o ambiente intracelular um ambiente positivo. Agora, qual é a molécula, qual é o íon que vai ser incorporado por essa célula? Então, dentre todas essas substâncias aqui, vamos achar alguma que tenha uma quantidade muito grande fora da célula e uma quantidade muito pequena dentro da célula. Então, essa diferença de concentração vai gerar uma entrada brusca desse íon, consequentemente, aumentando a carga positiva no interior da célula. Então, quem é esse íon? Talvez vocês já tenham visto. É o sódio. O sódio tem uma diferença de 14 vezes do ambiente extracelular para o ambiente intracelular. Então, quando existe a abertura dos canais de sódio, o sódio ele entra com uma velocidade muito rápida para o interior da célula. Entra para o interior é redundância, mas vocês entenderam. Então, nós temos aqui uma célula em repouso, onde o sódio está concentrado do lado de fora e o potássio está concentrado do lado de dentro. Então, nós temos o lado de fora positivo, o lado de dentro negativo. Abriu-se os canais de sódio, o sódio entra e positiva o interior da célula, ou seja, ele causa uma despolarização. Ok, agora quem realiza a repolarização? Quem traz a célula novamente ao repouso? Vamos entender de uma maneira prática novamente. Estamos agora com uma molécula, estamos com uma célula, perdão, com o seu interior positivo e o seu exterior negativo, ou seja, a célula está despolarizada, ela está em ação. Agora eu quero tornar ela negativa outra vez, eu quero gerar uma repolarização. Então nós temos duas opções novamente.
Primeira, colocamos íons negativos para o interior da célula e, somando esses íons com os outros negativos, eles vão se sobressair, tornando a célula negativa outra vez. A segunda opção é pegar os íons positivos e retirar da célula, assim deixando com que os íons negativos se sobressaiam. A célula movimenta novamente os íons positivos. Então ela retira os íons positivos do ambiente intracelular e com isso a gente consegue novamente trazer a célula à negatividade. A gente entra naquela tabela de novo e vamos dar uma olhada qual é a substância negativa, qual é o íon que tem uma quantidade muito maior dentro da célula do que fora, que quando a gente abre os canais, ele vai sair numa velocidade muito alta. Vocês já devem ter visto, esse íon é o potássio. O potássio tem uma quantidade muito maior, né, dentro da célula do que fora. Então, quando a gente abre os canais de potássio, os potássios vão estar saindo, gerando a repolarização. Então, a gente tem aqui, novamente, aquela imagem onde o sódio está mais do lado de fora, o potássio está mais do lado de dentro. Quando a gente abre os canais de sódio, a gente vê o sódio entrando e despolarizando essa célula. E, em um segundo momento, a gente abre os canais de potássio, os potássios começam a sair e a célula volta a ficar negativa. Então, isso é a repolarização. Existe um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno de excitação elétrica. Então, eu havia comentado com vocês um pouco lá atrás que o potencial de ação só acontece em células excitáveis. E o que seria uma célula excitável? É aquela que responde com um potencial de ação quando é estimulada. Esse conceito já vai aparecer escrito para vocês. Bom, o fenômeno de excitação consiste basicamente na abertura de canais. Então, os canais de sódio estão fechados. Quando eu estimulo a abertura desses canais, o sódio entra e assim eu gero uma mudança de polaridade. Agora, como eu faço para abrir esses canais? Como eu faço para aumentar a permeabilidade dessa membrana? São 3 tipos de estímulos que abrem os canais. Então, considerando que esses canais são como se fossem portas que estão fechadas e que nós queremos abrir, podemos considerar que esses estímulos são chaves para abrir as fechaduras dessas portas. A primeira chave que nós vamos comentar é a chave química. Então, alguma substância química vai lá, se conecta na porta e abre a porta. Outro estímulo é o estímulo elétrico. Então, quando você dá um choque ali naquela porta, ela vai se abrir. Então, por exemplo, quando a gente toma um choque, não existe uma contração muscular involuntária. Está explicado. Tá? Abriu-se os canais de sódio no músculo que tomou o choque e aí gerou, assim, o potencial de ação, a contração muscular. O último estímulo que eu quero comentar é o estímulo mecânico. Eu vou falar mais especificamente desse estímulo mecânico e do estímulo elétrico, para a gente poder entender como é que funciona toda essa questão de potencial de ação, excitação elétrica. Vamos lá. Para a gente poder entender essa parte, quero explicar para vocês sobre o corpúsculo de Pacini. O corpúsculo de Pacini, ele está presente na superfície do corpo todo, tá? Principalmente das mãos. Ele é um receptor tátil. Então, ele gera a sensação de tato, de toque. E dentro desse corpúsculo de Pacini, ele tem uma ligação com um neurônio sensitivo. Esse neurônio que vai levar a informação até o cérebro, para o cérebro processar essa informação e entender que essa região está sofrendo uma deformação física. Então, quando a gente estimula, pressiona a ponta do dedo ou qualquer região do corpo, esse corpúsculo de Pacini é pressionado. Quando esse corpúsculo é pressionado, existe uma deformação física, como vocês podem ver, está representado aí na imagem, e essa deformação física vai gerar a abertura dos canais de sódio que estão próximos a ela. Ok? Quando a gente abre os primeiros canais de sódio, o sódio, claro, vai entrar e vai positivar esse neurônio interior, né, essa parte interna do neurônio, que estava negativa. Então a gente está gerando um potencial de ação. Agora, a entrada de sódio, ela não conseguiu abrir os outros canais de sódio. Estou passando o mouse aqui por cima. Então, o que acontece? A entrada de sódio tem que gerar
uma positividade para essa região também. Então, quanto mais sódio entra, mais eu vou conseguir positivar, essa positividade chega próxima aos outros canais de sódio e, consequentemente, essa mudança de polaridade abre um próximo canal de sódio. Aí mais sódio entra, chega próximo ao outro canal de sódio, e isso vai gerando um círculo vicioso de feedback positivo. Ou a gente chama de círculo vicioso ou feedback positivo dá na mesma, que é basicamente assim: a entrada de sódio abre um canal de sódio, que gera a entrada de mais sódio, que abre o próximo canal de sódio, e assim sucessivamente, até que essa informação, até que esse potencial de ação se prolongue por toda a fibra nervosa, chegue ao cérebro e conclua a sua ação. Qual que é a função desse neurônio? É levar a informação que o corpúsculo de Pacini, na ponta do dedo ou em qualquer outra região corporal, sofreu uma deformidade física. Algo está tocando nesse corpúsculo de Pacini. Isso só acontece em células que são excitáveis, que têm a capacidade de gerar um potencial de ação quando estimuladas. Se existem células excitáveis, também existem células não excitáveis, que você pode estimular o quanto você quiser, que ela não vai gerar potencial de ação. Existem também as células autoexcitáveis. Elas não precisam de estímulos. Elas vão se estimular sozinhas. São células autodidatas. Vamos falar agora de potencial de ação. O potencial de ação, como nós já comentamos, é quando uma célula está negativa. Então aqui está um potencial de mais ou menos menos 70, um potencial de repouso. Ela sofre um estímulo e rapidamente ela muda de polaridade, ou seja, ela despolariza, certo? Depois disso, essa célula vai repolarizar, depois que ela sofreu o potencial de ação, ela volta para o repouso. Existe um conceito interessante aqui para a gente comentar, que é o limiar de disparo. Essa linha tracejada que nós estamos vendo. O limiar de disparo é o estímulo mínimo para que haja um potencial de ação. Como assim? Vamos entender. Ele é basicamente a quantidade mínima de sódio que precisa entrar na célula para que exista um potencial de ação. Vamos usar o corpúsculo de Pacini de novo. Então, esse corpúsculo foi pressionado, existe uma deformação física nele e, consequentemente, nós temos a abertura dos primeiros canais de sódio. Eu vou colocar um gráfico aí do lado para a gente poder entender como é que funciona esse limiar. Quando essa deformação é tão pequena que abre poucos canais de sódio, poucos sódios irão entrar. E, consequentemente, a gente vai ter aqui em A um pequeno aumento da polaridade, mas não o suficiente para alcançar o limiar, que é essa setinha preta. Tá? O que aconteceu? A positividade foi tão pequena, entrou tão pouco sódio, que a mudança de polaridade não alcançou o próximo canal. Então, se a positividade não alcançou o próximo canal, esse choque, né, essa mudança de potencial elétrico não vai abrir o próximo canal. Então, a gente vai para o B aqui, ó, segunda intenção de potencial de ação, né? O estímulo foi pequeno ainda ó, e não alcançou o limiar novamente, ou seja, não houve uma positividade capaz de abrir o próximo canal de sódio. Quando a gente encontra, então, um terceiro estímulo que abre muitos canais de sódio, muito sódio entra e esse sódio consegue alcançar o próximo canal, aí a gente tem o limiar sendo sobrepassado e, consequentemente, nós temos um potencial de ação. E o potencial de ação é toda essa positividade percorrendo todo o neurônio até chegar no seu destino final, que nesse caso aqui é o cérebro. O limiar de disparo gerou o conceito de tudo ou nada. Ou seja, se o estímulo alcançar o limiar de disparo, ou seja, alcançar o potencial mínimo, eu tenho potencial de ação. Agora, se ele não alcançar, eu não tenho potencial de ação. Então, esse é o conceito de tudo ou nada. Agora, quando existe um potencial de ação, para qual direção ele vai? A tendência é que o potencial de ação vai sempre se distanciar do local onde ele foi iniciado. Então, se ele se inicia no começo do neurônio, ele vai se propagar para o final do neurônio. Se ele se inicia no final do neurônio, ele vai se propagar para o começo do neurônio.
Existem duas direções pensando nesse sentido. A direção que a gente chama de ortodrômica, onde o estímulo se inicia no começo do neurônio, no corpo do neurônio, e vai em direção ao final do neurônio, chamado de axônio terminal. Então, a gente chama isso de propagação ortodrômica. Já a propagação antidrômica é o contrário. O estímulo se inicia no final do neurônio e ele vai até o começo do neurônio, até o corpo do neurônio, chamada de propagação antidrômica. Existem algumas células que geram um potencial de ação diferente, um potencial que a gente chama de potencial de Plateau. Então a gente já entendeu o seguinte, que uma célula vai, para se despolarizar, gerar a entrada de sódio, e para repolarizar, vai gerar a saída de potássio. Agora, e esse Plateau? E essa parte aqui que se mantém positiva por mais tempo? A gente utiliza um outro íon, que no caso é o cálcio. Esse aqui é um potencial de ação, é um gráfico mostrando o potencial de ação da célula cardíaca. Então, ele vai ser muito importante para a gente. Mais à frente eu vou explicar isso em detalhes em um outro vídeo um pouquinho mais curto do que esse, falando só desse potencial de ação e desses canais de sódio, potássio e cálcio. Eu vou estar colocando o link desse vídeo na descrição para a gente poder entender certinho como que funciona a questão de abertura e fechamento desses canais, desses 3 íons super importantes para a contração muscular. Bom, a causa do Plateau, então, são os canais de sódio, os canais de cálcio e os canais de potássio. Aqui tem detalhes, se vocês quiserem anotar, eu vou explicar isso em mais detalhes em uma outra aula. Existem alguns tecidos que geram potenciais de ações rítmicos. Quem são eles? Coração. Frequência cardíaca é rítmica e existe um padrão entre 60 e 100, né, batimentos cardíacos, 60 e 100 potenciais de ação por minuto. Então isso nós vamos comentar mais lá na parte de cardíaco. O peristaltismo do intestino, que também tem uma frequência, uma ritmicidade que é esperada. E alguns eventos neuronais, por exemplo, o controle de respiração. Então, essas células são autoexcitáveis, elas não necessitam de um estímulo. Falando do sistema nervoso, que o capítulo 5 aborda também um pouquinho, ele fala sobre como e quais são as características de transmissão dos sinais nervosos nos troncos nervosos. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do neurônio. O neurônio tem o núcleo, tá? Desse núcleo parte os dendritos, que são como braços que recebem sinais de outros neurônios, se conectam com outros neurônios. Tá? Saindo do núcleo, nós temos como se fosse um dendrito grande, né? A gente chama esse grande dendrito de axônio. Então, esse axônio se prolonga até a região terminal do neurônio. E essa região terminal a gente chama de axônio terminal. Envolvendo esse axônio aqui em verde, nós temos a bainha de mielina, que ela não está presente em todos os neurônios, mas ela está presente na maioria dos neurônios calibrosos, dos grandes neurônios. Então, as fibras nervosas podem ser mielinizadas, que têm bainha de mielina, ou amielinizadas, que não têm bainha de mielina. Então, a bainha de mielina, ela faz parte da célula de Schall. A célula de Schall, ela está ao redor da fibra nervosa, então ela está ao redor do axônio. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: a bainha de mielina funciona como aqueles cabos de chuveiro de cobre, onde você tem um fio elétrico ali dentro, né, que é representado pelo axônio, e por fora tem aquele plástico que é um isolante, que evita da gente tomar choque. Qual que é a diferença da bainha de mielina para aquele plástico? É que a bainha de mielina, ela é uma isolante elétrica que evita que a eletricidade consiga ser conduzida pelo axônio. Então, vou voltar aqui um pouquinho a imagem para vocês entenderem. Todas as bainhas de mielina são isolantes e elas evitam a condução elétrica. Então, entendendo isso, entendendo que a bainha de mielina ela é isolante elétrica, vocês acham que a velocidade de condução da eletricidade aumenta quando passa por esse axônio cheio de bainhas de mielina, ou a velocidade da corrente elétrica diminui? Lembre que a bainha de mielina ela é isolante elétrica. A verdade é
que a velocidade de propagação aumenta. Mas como que aumenta? Aumenta porque, em vez de passar pelo fio elétrico ali dentro da bainha de mielina, a eletricidade, a corrente elétrica, ela pula entre os pontos entre cada bainha de mielina. Esses pontos entre cada bainha de mielina a gente chama de nódo de Ranvier. Então, ele salta de nódo em nódulo. Essa condução que salta a gente chama de condução saltatória. Isso aumenta a velocidade de condução em até 50 vezes o normal. Tá? Então isso é muito legal, que aumenta a velocidade e também conserva a energia do axônio, que a eletricidade não tem que passar por todo o axônio, ela passa só por alguns pontos. Falando da velocidade de transmissão do impulso elétrico nas fibras nervosas, a gente já entendeu que a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução, então as fibras mielinizadas são mais rápidas. Então, nós temos aí 0,25 metros por segundo nas fibras que não têm bainha de mielina e 100 metros por segundo em fibras que possuem bainha de mielina. Muito interessante. Outro conceito que o livro traz para a gente é o conceito de período refratário, que é o período onde não pode acontecer um novo potencial de ação. Então, é simples entender. Quando o potencial de ação já está ocorrendo na célula, não pode acontecer um novo potencial de ação. Então vamos entender isso num gráfico. Quando eu tenho uma célula que está com seu potencial de ação máximo aqui nesse pico, onde existe o potencial de ação máximo, não pode existir um novo potencial. Nós não conseguimos iniciar um novo potencial aqui. Então a gente chama esse período de período refratário. Nesse caso, onde a gente está aqui é um período refratário, onde realmente não existe possibilidade de um novo potencial de ação, a gente chama de período refratário absoluto. Agora, um pouco antes dessa célula entrar em repouso, se eu estimular com muita intensidade, eu consigo gerar um novo potencial de ação. Então aqui a gente chama de período refratário relativo. Para a gente finalizar, eu quero comentar com vocês na prática como que funciona isso, que é bem legal, é a questão dos anestésicos locais.